A paz de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com meus amados irmãos hoje uma palavra assim que eu já ministrei há algum tempo, em 2018, mas eu preciso me fortalecer na minha fé, ainda mais que nós estamos estudando na escolinha bíblica sobre Abraão, né? Sobre a fé de Abraão, né? Quando Deus mandou ele sair da terra de Ur dos caldeus, e ele não tinha uma direção, ele não tinha um caminho, ele não tinha uma bússola, e ele apenas confiou na palavra do Senhor, né? Ele teve fé. Está em Hebreus 11, né? A partir do versículo 1, que diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Esta é a explicação mais lógica para definir a fé. Esta palavra é usada 24 vezes no capítulo 11. Fé tem tudo a ver com fidelidade e obediência. É o que nós precisamos nesses últimos tempos, né? Ter obediência, confiança e fidelidade, certeza e convicção. A fé é a base para a vida cristã. Representa aquilo que todas as coisas que não se vê e a forma nominal do verbo crer. Nosso Deus é fiel, porque promete e cumpre sua promessa. Portanto, ele deixou lá atrás uma regra básica para todos nós. Está em Levítico 18, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: eu sou o Senhor, vosso Deus, e exorto o povo à obediência dos seus mandamentos, se temos conhecimento disso, através das Santas Escrituras, e vemos que o povo, enquanto obedecia, isso é muito interessante, obedecia, vitorioso eles eram. O Senhor foi fiel com os que perseveraram, tiveram plena convicção e certeza que iria herdar a terra prometida, a nova Canaã. Só 2 tiveram fé, perseveraram até o fim, Josué e Calebe. Mas em nossos dias atuais está difícil, mas não impossível, porque o impossível para nós é possibilidade para o nosso Deus. Falar de fé quando estamos no deserto ou passando pelo vale é difícil, porque muitas vezes não estamos só. Temos famílias, contas a pagar, suprir a despensa, mesmo com todos estes atributos de motivação, ficamos no estreito. Mas há um Deus no céu que te ouve quando você clama e chora, porque o véu foi rasgado e temos pleno acesso ao Senhor, que nos prepara para jornadas maiores, porque Ele é fiel. Eu sou o esteio, a coluna da minha casa. Estou abatida, sim, preocupada, sim, mas procuro estar firme, até fico meio desestabilizada. Mas vou para o meu quarto e falo com Deus: Senhor, me socorre, está difícil, estou a ponto de perecer. Tu és fiel, eu creio nas tuas promessas e trago à memória aquilo que me dá esperança para prosseguir. Vou para o Salmo 37, versículo 5, versículo 3. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e te alimenta da verdade.
Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Há palavras, a fé, palavra, consagração, vai no monte, continua sendo intercessora, continua orando, continua clamando, continua buscando o Senhor. O desejo do meu coração é um trabalho, um emprego de carteira assinada. Falta pouco para adquirir a minha aposentadoria. No momento hoje, eu já adquiri a minha aposentadoria. Entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio nele. E o mais ele tem feito. O emprego pode não vir da maneira que eu penso, da maneira que eu almejo, porque eu estou passando, neste momento, pela necessidade de ter um emprego, porque eu preciso construir uma casa, mas ele há de me dar o escape, me abrir portas aonde não tem parede. Eu estou me capacitando, eu estou estudando e no tempo certo a porta será aberta e eu entrarei por ela, porque eu creio nas promessas, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas cremos que será concluída, porque Deus é fiel em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos nem aqui mais. Nós não temos a mesma fé que Abraão, porque somos pó, cinza, nossa carne é fraca, mas lutamos para ficarmos de pé. Quando nossos filhos choram para tomar uma vacina ou quando ficam apavorados, quando se machucam, imagina levar seu filho para o sacrifício. Temos fé, sim, mas nosso sentimento, herança, o nosso sentimento de amor aos nossos filhos, não cometeríamos esta ação, essa atitude que Moisés fez. A nossa fé é vacilante. Jó mencionou como herói da fé. Ele sacrificava em favor dos seus filhos, porque temia ao Senhor, e com certeza grato também. Mas quando veio o dia mau, Jó chorou e questionou, mas adorou e se arrependeu. Depois e adorou no quarto, no deserto, na montanha. Seus amigos acusavam. O Deus mandou Jó orar pelos seus amigos. Sabe por quê? Deus limpa do teu coração toda dor, toda mágoa, todo ressentimento. Eu já fui restituída e abençoada. A obediência gera milagre. Fé continua perseverando, porque o nosso Deus está nos observando. Ele é onisciente e onipresente, né? E voltando aqui, né? Que a nossa fé é vacilante, que Jó, né? É Moisés. Jó, é Jó. Abraão, né? Ele levou o seu filho ao sacrifício e nós levaríamos o nosso filho ao sacrifício como Jó, como na verdade, né? Eu ouvi na escolinha bíblica, o Senhor não queria matar o filho de Jó, o Senhor queria que Jó voltasse para a adoração, para o altar, porque aonde Jó chegava, aonde Abraão chegava, Jó está aqui na minha mente.
Aonde Abraão chegava, ele fazia um altar ao Senhor, né? E assim, né, eu propus no meu coração, né, fazer um altar, preparar um lugar ali para adoração, para cultuar o Senhor, para estarmos ali com meus irmãos, né, louvando, adorando ao Senhor. Ofertar um altar ao Senhor, não é fazer um templo, não fazer uma igreja, é fazer um altar ao Senhor. Porque se eu tenho uma propriedade hoje, se eu tenho um cantinho para construir um teto, uma casa para me morar, para realizar os meus projetos, meus sonhos, porque Deus assim, Ele proporcionou, porque assim Deus o fez, porque quando foi até uma bênção, né, que meu irmão me deu, mas assim, na verdade, ele queria vender o terreno, mas ele não conseguiu vender, porque quando pela primeira vez nós fomos ver o terreno, que ele disse que era a minha cara, eu falei para ele, eu não tenho dinheiro para comprar o terreno. Ele pegou o dinheiro da sua poupança e deu entrada e comprou o terreno e eu fiquei pagando. E ao mesmo tempo que assinei aqueles papéis, eu levantei a mão para o céu e agradeci ao Senhor, né? E depois eu não pude pagar mais, eu fui devolver. E ele comprou de volta o terreno e ele disse que quando eu pudesse, eu compraria de volta. Só que eu não pude comprar. E quando faltava um ano para terminar, ele pagou durante 7 anos. E quando faltava um ano, que era 8 anos, né, o financiamento, ele me devolveu o terreno. E ele disse: só falta um ano para pagar. Você vai conseguir pagar. E eu consegui pagar para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E eu coloquei no meu coração, e eu convidei o Senhor para ser o meu sócio. Falei com Deus do meu projeto e o Senhor se agradou do meu projeto, porque Ele estava inserido no meu projeto, Ele estava no meio do meu projeto, aleluia. E esses dias, né, um sofá velho aqui, um sofá novo que quebrou, aí eu desmontei para aproveitar a lona, que era boa, né, para fazer umas almofadas, e aquela madeira eu disse, eu vou fazer um púlpito para fazer ali um altar, né, naquele lugar, para nós adorarmos ao Senhor, né? Porque os meus amigos de Jacarepaguá, meus irmãos de fé, de oração, presbítero, pastora, né, diaconisa, elas vêm junto, obreiro, né, obreira do Senhor, e nós vamos cultuar naquele lugar, né, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha entrar com o recurso, para que o Senhor venha me abençoar, para que o Senhor venha, Jesus, porque é um tempo determinado para todas as coisas, entre os céus e a terra, né? E o tempo do Senhor, o tempo pertence ao Senhor, né? E eu já paguei 2 pessoas para limpar o terreno e me passaram a perna, né? Mas estamos num ano de eleição e tem um irmão, o pastor da igreja, que trabalha, né, com políticos e tudo. E eu falei com ele, ele mandou eu falar com um vereador, né, daqui do local que trabalha. O que que eu quero dessa pessoa, né? Já tem lá o barro. Eu preciso da máquina e um caminhão, né, para transportar o barro, porque o meu terreno é baixo. É isso que eu preciso, né? E não é para construir. A porta que eu estou me capacitando, e a porta é o Senhor que abre, porque o Senhor abre porta aonde não tem paredes, né? Eu estou me capacitando, estou fazendo 2 cursos, né? Entrei no concurso, né? Vou estudar. Eu sei que já tem muito tempo que eu não estudo, mas o que cai de mais importante dessa prova que eu tenho que me dedicar? Direito tributário, né? Que fala sobre a tributação, que fala sobre imposto, sobre o que acontece dentro de uma câmara, né? E matemática, português, né? Tudo isso, né? Mas eu preciso estudar.
Deus pode me abençoar, sim. Deus pode me conceder a sabedoria, o entendimento, né? O Espírito Santo pode trazer a lembrança, aquilo que eu estudei, mas é necessário estudar, porque se eu não estudar, Deus não vai me abençoar, entendeu? E é perseverando na fé, e é caminhando, né? Todos os dias, é sacrificando, né? Para que a bênção venha, e obedecendo, porque a obediência é o princípio da sabedoria, né? Se foi mais, envie o Espírito Santo, o nosso intercessor, nosso consolador, e como Jó falou, né? O meu Redentor vive, ele se levantará em meu favor. Eu creio em nome de Jesus e não morrerei antes que a promessa se cumpra em minha vida. Você não morrerá, porque o nosso Deus é fiel para cumprir com as nossas promessas, com as promessas que ele fez a nós. E nós aceitamos, né, as promessas que nós recebemos, as promessas que o Senhor fez. E o que o Senhor fez com Jó? Porque Jó não conhecia Deus, Jó conhecia de ouvir falar, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi totalmente transformada. E nós já tivemos esse encontro com o Senhor, porque o véu já foi rasgado. Aleluia! E nós temos pleno acesso ao Senhor. Basta tão somente que nós creiamos e continue prosseguindo, continue vivenciando, né? Continue buscando a face do Senhor. Desculpa, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel em todo o tempo, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe, dê uma noite de sono abençoado, uma noite plena, porque amanhã eu preciso estar resolvendo coisas e preciso ter um tempo hábil para estudar também. Que o Senhor seja comigo, né? Que o Senhor seja contigo, né? Que o Senhor abençoe, né, a minha turma de cuidador de idosos ali no SENAC, o líder Felipe, né, que tem me ajudado, né, que tem feito movimento, né, para que eu venha vender empadinha, venha vender panqueca, venha movimentar, e eu estou movida desse sentimento, deste vontade de fazer e de sair, de vender, né? Alguma coisa eu tenho que fazer, né? Deus me deu sabedoria para quê? Deus me deu talento para quê? Para mim ficar guardado na gaveta? Não. E eu vou fazer segundo a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, os meus amigos, aqueles que me motivam, Senhor Deus, ó Pai, que me incentivam, meu Senhor Jesus, a crescer, a estudar, a me mudar, a me transformar, Senhor Jesus querido. Aqueles que têm uma palavra de ânimo, de positividade sobre a minha vida, Senhor Deus, ó Pai, que eu faço minhas palavras, a vida deles também, Jesus querido. Espírito Santo, seja conosco, Senhor, nos dá uma noite de sono reparador, nos dá um descanso, Senhor, e um despertar, Senhor, cheio de alegria na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros. Compartilhe esse vídeo, dá um like, ajuda a missionária, em nome de Jesus. Amém?